É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Tá no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, do ônibus, da academia, informações atualizadas, informações quentes sobre os principais temas da área da ciência da nutrição. Com esse podcast, a gente também quer promover, estimular estilos de vida mais saudáveis entre vocês, entre amigos e familiares. E a gente sente que isso acontece de fato no nosso dia a dia por aqui, e a gente escuta de alguns ouvintes nossos que também vem acontecendo por aí. A gente quer agradecer muito aos ouvintes do nosso podcast que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês que, apesar das idas e vindas da pandemia, no momento a gente permanece gravando e contando com a tecnologia, com a internet, e já contando com a compreensão de vocês em relação a alguns percalços que por vezes acontecem. Bem, hoje no nosso podcast a gente vai ter uma temática fantástica, atual, necessária, que é o uso de leites fortificados na primeira infância. E para isso a gente já quer agradecer de antemão uma grande especialista na área que a gente está tendo o prazer de receber aqui no podcast, que é a professora doutora Simone Ribas, e eu vou ter o prazer de apresentá-la para vocês. A professora Simone é da área de nutrição materno-infantil da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, integrante da Comissão de Incentivo ao Aleitamento Materno do Hospital Universitário Gafreglini, o HUGG, vice-coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher e da Criança, o NUSANC da Unirio, docente do Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional, PPG-SAN, e também docente do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição, PPGAN, ambos da Unirio. Simone, seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição. Professora Luana, professor Anderson, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, né, de estar trazendo um pouco, né, do meu conhecimento, da minha prática, e também estar contribuindo também para a comunidade, vamos dizer assim, quando eu quis conversar sobre esse tema, porque eu vejo na prática, né, o quanto as mães, por exemplo, elas têm muita confusão em relação a esse alimento, como é que isso... E também os profissionais de saúde, na verdade, eu como profissional de saúde, também eu acho que é dever, né, isso é importante a gente estar falando para a população em geral, seja profissional de saúde, seja outras pessoas da área, que, assim, surgiu um grande número de fórmulas, não é nem fórmulas, de leites, né, destinados aos pré-escolares. Eu não estou nem falando da fase do lactente. Isso é importante quando a gente fala primeira infância. O que é primeira infância, né? A primeira infância é a partir de 1 ano, que a gente está querendo focar, né? Até os menores de 6 anos, a fase dos pré-escolares. E aí a grande questão é essa, que vem perguntando, né? Será que é importante ter um leite fortificado? O consumo desse leite é necessário? Será que é um apelo da indústria? Ou não? É uma estratégia de fortificação que deveria ser utilizada como política pública. Então, foram questões que, na minha prática, né, no atendimento aos pré-escolares, começou a me questionar como profissional de saúde, não simplesmente dizer, não precisa, tem que consumir os alimentos. Claro que a gente vai sempre falar como nutrição, que o melhor dos cenários do mundo é sempre indicar uma alimentação adequada, com todos os grupos alimentares, que a gente não... A necessidade nessa faixa etária precisa de suplementação. Essa é a grande questão, porque de 1 a 2 anos, até 2 anos, já pelo Ministério da Saúde existe a política de suplementação de fortificação de ferro. Então, o que é diferente depois do pré-escolar? E aí é uma questão também importante, eu acho, trazer para a população. Será que a prevalência de anemia no pré-escolar é alta? Que justifique também o uso de um leite fortificado? E será que também é só para a questão de anemia e a questão da insegurança alimentar? Já que a carne, outros alimentos proteicos não estão com tão baixo custo hoje em dia. E hoje no meu atendimento eu também vejo muito isso. Muita mãe, infelizmente, estou falando das duas realidades, que às vezes a carne não é consumida de forma diária,
o feijão. Também é um alimento que também precisa ser estimulado para o consumo, de acordo com as últimas pesquisas do orçamento familiar. Os alimentos tradicionais como arroz e feijão não estão com a mesma percentual, considerando uma década atrás, cada vez está diminuindo um pouco a percentual. E de acordo com a última pesquisa, né, nacional de saúde do escolar, a gente encontrou que 12% não faz consumo de feijão da população em nenhum dia, dos escolares, né? Nenhum dia da semana. Então, são assuntos que faz como profissionais da área de saúde, principalmente que atendem crianças, tentar entender, né, os dois lados. A fortificação desses leites e, principalmente, também vem um outro ponto. Tem tanta marca, eu fui fazer um levantamento, tem acho que 17 marcas contando com posto lácteo, fórmulas infantis de transição e o próprio leite que é fortificado, que ele não é direcionado, não é escrito lá para crianças, mas a propaganda em si faz ser direcionado para criança. Então, eu vejo na prática, principalmente a área que não é da nutrição, falando mais dos pediatras, eles têm muita, assim, muita dúvida qual leite, né? Porque hoje tem leite para dormir, leite com camomila, leite para tudo, né? E aí a mãe pergunta, mas qual leite tomar, né? Ainda tem uma outra questão que queria chamar a atenção para vocês, que é isso que os profissionais de saúde têm chamado muita atenção. Esses leites estão com a mesma cara que as fórmulas infantis, né? É a mesma lata, é a mesma cor, é o mesmo design. E aí muitas mães consomem esses leites porque está achando que está continuando usando fórmula infantil, aquela fórmula infantil que é voltada para o lactente. Então tem uma questão de confusão de imagem, que a norma brasileira tenta trabalhar com isso, mas também tem a outro lado que eu tenho trabalhado, então como o nosso tema é prós e desafios aqui, eu também levantar, será que também não é uma alternativa? Então, a ideia é conversar um pouquinho também das consequências, ou o que eu trouxe também de informação em cima como eu sou docente do PPG-SAM, como a professora Luana falou, a gente acabou de fazer uma revisão sistemática que traz alguns resultados sobre isso. Eu queria depois conversar com vocês sobre isso, que eu acho que é o feeling também da nossa conversa de hoje. Ah, Simone, eu achei ótimo. Olha, gente, para os próximos convidados aí, eu estou com a impressão que Simone criou uma tendência nesse podcast, porque ela já foi incendiando, movimentando, né? E eu achei isso justo. Aposto que quem estava ali, né, enfim, já ficou curioso com toda essa vasta experiência que você vai trazer e tem muita coisa boa para a gente conversar, Simone. Mas por agora, os nossos ouvintes sempre ficam esperando saber dessa parte dos bastidores, dessa parte de conhecer a professora Simone para além das aulas, das palestras, dos currículos Lattes, eles gostam de saber ali, ó, dos babados do passado, né? Então, dito isso, você me deu algumas escolas, né? Você falou dessa tua parte prática, né? Enfim, para que complementa a docência. E eu queria muito saber como é que foi essa escolha para você da área de nutrição. E aí, por que com tantas áreas fantásticas da nutrição, você escolheu a área infantil? Conta um pouco desse bastidor para a gente. Luana, uma ótima pergunta, né? Eu, quando saí da formação, também sou egressa da Unirio, da casa, né? Eu gosto de falar isso. Tive a chance de atender adulto, tive a chance de ir para a produção, mas foi quando eu fui. Vou contar um pouquinho da história, né? Quando eu fui para Belém do Pará, com meu marido era militar na época, eu tive o contato com a criança e aí eu me apaixonei. Porque eu acho importante a promoção de saúde. Por que eu gosto de trabalhar com criança? Porque a chance de a gente mudar os hábitos alimentares, cuidar, fazer uma educação nutricional com os pais, porque é um momento de tentar evitar o agravo. E isso foi me apaixonando com o tempo, entendeu? Porque quando eu trabalhava com idoso, era muito resistência, já tinha a patologia desenvolvida, e eu percebi que, quando trabalhando com criança, eu consegui fazer esse aprendizado. A educação alimentar nutricional repercute muito bem quando ela é bem direcionada, esse retorno à criança é transparente. E, claro, assim, eu gosto muito da parte ambulatorial. Trabalhei muitos anos na residência em nutrição pediátrica no Hospital Pedro Ernesto, e com essa vivência dentro dos ambulatórios de diversas áreas de nutrição pediátrica, e tive a chance de poder fazer relação com vários profissionais, seja pediatra, seja cardiologista pediátrico, seja endócrino.
Então, porque a pediatria é diferente, às vezes, de uma área específica, você tem que saber de todas as áreas. Então, isso também me motivou. Simone, entrando um pouquinho na temática, né, do nosso podcast, nós estamos falando sobre leite fortificado. Eu queria, então, começar com a pergunta mais básica, né? O que são esses leites fortificados? E eu queria que, Uhum. se você pudesse, se abordasse 3 aspectos quando você definisse, né? Quais são as principais substâncias fortificadas? Por que é necessário fortificar esse leite? E quais são as principais indicações desse tipo desse leite fortificado? Ótimas questões, Anderson. Primeira coisa é que, para a legislação, para ser considerado um leite fortificado, tem que atingir 15% da recomendação diária daquela faixa etária daquela criança. Então, essa criança tem uma faixa etária que o consumo seja 7 miligramas de ferro, aí o pré-escolar 10 miligramas, tem que ser que aquele leite em 100 ml de produto tem que ter 15%, por exemplo. Então, essa é uma legislação da vigilância sanitária. Primeira coisa para se atender. Não é botar 0,1 miligrama de ferro e dizer que é o leite fortificado. Isso aí já é uma questão mais técnica. Então, tem essa questão também, para ser considerado, para ele colocar lá, fonte de ferro, rico em ferro, ele tem que atender essa normativa da fortificação. Como o leite, normalmente ele é direcionado mais para o consumo do cálcio, ninguém consome leite pensando no ferro, consome pensando mais no cálcio, né? E aí a outra questão que eu acho importante falar, que a gente aprende dentro da graduação, é a interação ferro e cálcio, né? Que a gente não deve consumir alimentos lácteos de grandes refeições. Isso também foi um outro ponto que me levantou. Por que tem tanto leite fortificado, né? Se tem a gente aprende isso em algum momento. E aí, eu estudando também na literatura, tem alguns trabalhos em ambulância, eu acho poucos, dessa interação, tem que ter uma relação de dose, né, para poder ter interação, mas muitos poucos trabalhos fazem ensaios clínicos, Anderson. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, querendo, né, fazer, mas não tem ensaios clínicos recentes usando, por exemplo, esses produtos novos que são fortificados, não tem nenhum ensaio clínico brasileiro ou internacional que fez o uso desse leite fortificado para provar a questão da biodisponibilidade desse ferro, né? E os sais que existem dentro desse, né? Depende do sal ferroso que cada tem essa uma outra coisa importante falar. Dependendo do sal adicionado na fortificação desse leite, ele vai ter uma biodisponibilidade maior ou menor. Normalmente, o mais barato que eles colocam, a gente vê na prática, é o sulfato ferroso. Só que muitas marcas não veem essa informação, não vem no rótulo nem no ingrediente. Eu tive a experiência dentro da iniciação científica, algumas marcas que a empresa disse que era segredo de Estado, não quis me identificar qual era o sal adicionado. Eu tive problemas com algumas marcas. E já tive também marcas que eu fiz análise nos leites, que o que estava dizendo que era fortificado com ferro não estava, só por uma questão de a importância de a gente estar, na área de alimentos, estar avaliando essas questões. E aí, você acha que você falou em relação à fortificação, à identificação, né, em relação ao leite, e um outro processo realmente que seria para provar a efetividade dessa fortificação. Eu não consegui um ensaio clínico, vamos dizer que com as marcas recentes, a gente não tem, mas assim, eu acabei de fechar uma revisão sistemática no mestrado, e aí o que a gente percebeu? De 500 e poucos artigos que a gente rastreou, só 7 a gente conseguiu incluir voltado para a área de pré-escolar. Para lá que a gente quer ter um número maior, mas depois de 1 ano de idade, isso que era a minha grande questão, né? Por que eu estou falando isso? Porque é o período que ele não está recebendo sulfato ferroso, na verdade, depois de 2 anos. Porque a maioria dos estudos que ocorrem antes dos 2 anos tem um viés aí, que a criança pode estar recebendo suplemento, e aí não dá para saber se o ferro, que foi a hemoglobina, né, e a ferritina, que são marcadores para avaliar o status férrico, né, do sérico, do sangue, né, não tem. E aí aconteceu que no pré-escolar, a gente queria verificar se na faixa de 1 a 6 anos, se tinha essa relevância. E aí a gente só achou 7 artigos, só para você ter uma ideia, e 7 artigos totalmente heterogêneos em relação à dose, em relação ao tempo de intervenção e a co-intervenção. O que significa isso? Esse leite, além do ferro, ele vem com zinco, ele vem com ácido fólico, ele vem com vitamina C, né?
E a gente fez uma meta-análise desses resultados e que apontou como que nesses 7, né, teve um impacto, sim, teve um aumento dos níveis de hemoglobina e ferritina. O que isso significa? Que teve um efeito, mostra um efeito benéfico. Mas qual é o grande problema? Como é heterogêneos, a gente tem diferenciação. Se a criança no grupo era anêmica, se a criança é saudável, não tem avaliação do tipo de consumo alimentar dentro dessa população, desses estudos. Existe esse problema de dosagem. O que a gente conseguiu concluir? Existe, sim, um efeito, aumentou os níveis de hemoglobina, de ferritina, mas na prática clínica, se isso realmente serve para poder recomendar, para indicar em qualquer caso. Isso é a questão que seria no ensaio clínico para poder comprovar. Além disso, a gente percebeu que a questão da quantidade, né? Assim, porque se for pela quantidade, seria uma estratégia, porque uma criança na faixa de pré-escolar, ela toma 2 copos de leite pelo menos por dia. E aí, esses 2 copos de leite por dia, se aquele ferro que está lá dentro realmente é biodisponível, está sendo utilizado, ele atenderia 100% das necessidades. E aí isso me chamou a atenção, né? A gente consegue atender 100% da necessidade de ferro só usando leite fortificado. Então, isso é uma questão benéfica. E questão de custo, é outra coisa também que chama atenção. Hoje, como eles são tão de uso rotineiro, leite fortificado, estou falando do leite fortificado, não estou falando de composto lácteo e nem estou falando de fórmula infantil de transição. São com preços assim, R$1 ou R$2 mais caro do que o leite normal. Não está tão diferente. Então, assim, em relação ao custo e segurança alimentar, eu não estaria prejudicando tanto uma mãe orientar a usar um leite fortificado, né? Aí vem a pergunta, mas se ela estiver comendo todos os alimentos pela alimentação, né, consumindo alimentos fonte de ferro, alimentos fontes vegetais, mesmo assim precisa? Eu, na minha prática clínica, não precisa. Mas dizer que o uso dele não seria uma profilaxia, vamos dizer assim, se ele tiver o mesmo custo, é uma coisa para se pensar, mas não tem ensaios clínicos suficientes para poder ratificar isso. É isso que eu queria dizer. E uma coisa importante, a última pesquisa do Estudo Nacional de Infância, o ENANI, trouxe uma informação muito relevante, diferente dos estudos isolados. Ele apontou que, se eu não me engano, é 3,6% de anemia. E aí não tem indicação de política de fortificação. Só tem a necessidade de você ter uma política de fortificação em locais que tem mais de 20% de prevalência de anemia. Então, em relação a uma política pública, não justificaria, pelo menos no Sudeste, com certeza, não seria uma política necessária indicar um leite fortificado. Mas dizer que ele não pode ser usado como uma profilaxia, e em relação ao custo, não estou vendo diferença tão grande para impactar no orçamento familiar. O que tem de problema? É o composto lácteo, porque ele pode ter... isso é uma coisa importante. Quem tem mais ferro desses 3 grupos que eu falei para vocês? O leite, que eu falo é leite mesmo, né, que só foi adicionado sulfato ferroso. O leite chamado de leite de primeira infância é chamado de fórmula infantil, e ele é regulado pela Anvisa, e ele é regido por uma normativa, pela Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos, e tem compostos lácteos que não tem uma legislação específica, que aí pode ter brinde, pode ter promoção comercial, que é uma coisa que às vezes não protege, por exemplo, o aleitamento materno naquela faixa de 1 a 2 anos. Isso é um problema também do composto lácteo. E vem com maltodestrina. Isso é o que a nutrição vem muito em cima. O composto lácteo tem maltodestrina. As fórmulas de transição também têm maltodestrina. O leite fortificado, não. Então, em relação à composição nutricional, eu ainda indico leite fortificado do que o composto lácteo e as fórmulas de infantil, em relação à composição nutricional, à qualidade nutricional. Mas em relação ao leite fortificado, o alimento que só foi adicionado o ferro, eu acho que ele pode ser indicado como uma forma profilática, embora, reforço, precisaria de ensaios clínicos para poder estar comprovando melhor isso, principalmente no Brasil, que não tem estudo nenhum com crianças. Eu pedi, dinheiro, mas não consegui. Que é muito caro, porque é uma coisa importante de falar que os ensaios clínicos para prever anemia normalmente são de 6 meses a 1 ano,
por causa que o tempo de renovação das hemácias leva 120 dias, então eu acredito que é esse tempo que eles botam de ensaio clínico, e normalmente são de 100 a 150 crianças, então é muito dinheiro. E aí pedir também apoio financeiro para essas empresas, aí tem conflito de interesses. Aí a gente precisa de apoio do departamento de pesquisa, às vezes. Resumindo, é isso. Assim, esse é o desafio do pesquisador. Tô adorando, hein? Caramba, temos aqui, né? Temos aqui umas figuras, né? Todo mundo coçando aqui o pescoço. Você que está ouvindo a gente, ouvinte, que se sente aí interessado, possibilitado de ajudar, né? A ciência brasileira também precisa do seu apoio, com os devidos cuidados éticos e técnicos. Bem, Simone, está sendo fantástico te escutar. Realmente é uma temática muito instigante essa. E eu quero saber da Camila, o que ela está achando, né? O que ela tem, inclusive, de dicas, de documentos, de indicações que ela sempre arrebenta toda semana, para que os nossos ouvintes possam se aprofundar mais no tema de hoje. Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e é importante ressaltar a importância da alimentação adequada nos primeiros anos de vida da criança, para que o indivíduo tenha um crescimento e desenvolvimento adequado, seja pela alimentação exclusiva através do leite materno ou na promoção da alimentação complementar saudável dessa criança, que às vezes precisa da utilização de leites e fórmulas fortificados nessa primeira infância. Por isso, trago como dica um manual do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, com estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes, vitaminas e minerais em pó, um manual operacional. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigada, Camila. Bem, Simone, agora, aproveitando que o apresentador Anderson Teodoro usou de subterfúgios, né, de pergunta 3 em 1, logo de início, eu acho que eu posso me dar a liberdade de continuar movimentando esse podcast aqui, entendeu? Então, eu vou me aproveitar de você hoje aqui, Simone, e da tua dupla experiência, né? Porque, ao mesmo tempo que você é docente, você também tem uma experiência prática enorme no Hospital Pedro Ernesto e agora no HUGG. Ao mesmo tempo que você é do Departamento de Saúde Pública e de um programa de segurança alimentar e nutricional, você também tem um pé fantástico ali na ciência dos alimentos no PPGAN. Então, é para eu movimentar esse episódio aqui, é o momento de eu, né, vamos polemizar, porque às vezes nos documentos institucionais, nos artigos, a gente não pode, a gente faz isso embasado aqui com ciência no nosso podcast, mas aqui às vezes é mais fácil a gente ter esse papo, né? Então, eu justamente queria agora, Anderson te falou e você contextualizou a gente brilhantemente desse cenário, né, de quem nunca tinha ouvido falar de leites fortificados, entender todo o básico e complexidade disso, né? Mas agora eu queria entrar na prática mesmo, assim, nessa coisa dos prós e contras. Você já falou alguns, né? Mas eu quero muito aproveitar o fato de que você, enfim, está nesses dois programas que às vezes divergem, né? E foi tão bom te escutar você falando do olhar coletivo. Olha, como política pública talvez não justifique. Então, agora eu vou te provocar. E lá no ambulatório, que você está lá recebendo essas mães, essas crianças, vendo como é que... Enfim, tem alguns casos onde pode ser estratégico, sim, usar leite fortificado. Você falou, por exemplo, da profilaxia, né, da prevenção de carências de micronutrientes. Mas eu confesso para você que eu fiquei curiosa para ver se é a surdez, se é a velhice, ou se eu escutei você falar que tem leite fortificado até com camomila. Eu falei, gente, eu estou desatualizada, ainda bem que tem um podcast Ciência da Nutrição para eu ficar por dentro, porque, pelo visto, ele pode ser fortificado aí com outras coisas. De repente, tem situações que essas mães, que essas crianças passam, que pode ter vantagens nesse leite, né? Então, traz um pouquinho dessas polêmicas aqui, com esse olhar prático que você tem, com esse olhar de 2 programas que você tem, se tem situações onde isso pode ser favorável. Luana, em relação ao atendimento, isso foi até meu ponto de partida, que quando a mãe vinha para mim, ela falava, estou usando isso. Que a gente, como nutricionista, a gente tem que ficar atualizada. Eu fui obrigada várias vezes ao supermercado porque tinha uma marca nova, né? E aí, realmente, se confunde o profissional de saúde, não vai confundir a mãe vai pelo preço, né? É tudo igual. Eu nem sei se eu posso falar aqui, mas tem uma marca famosa, né, que acho que a gente sabe em relação às crianças, e essa marca, ela tem acho que umas 7, 8 variações.
com camomila, hora de dormir. Ela chegou num ponto que ela conseguiu ser com a mesma marca composto lácteo, fórmula infantil de transição e leite fortificado, com o mesmo nome. Ela só bota um pouquinho de variação, né? E isso é muito confuso, né? Ela X fases, X Gold, X hora de dormir, X camomila, mas é tudo uma marca igual, né? E aí uma marca que está consagrada, né? A mãe considera aquilo já leite de criança, leite marca tal, já associa. E além disso, essa marca vem trabalhando com a rotulagem de fórmula infantil igual, exatamente igual, pena que aqui é só falar, né? Mas se fosse visual, eu ia mostrar que está exatamente igual. A lata é branca e roxa, a outra lata é branca e roxa, vai com os mesmos nomes. E são terminologias que se a nutricionista ou o pediatra não souber, não dá para saber se é leite, se é composto lácteo ou se é fórmula de transição, se você não estiver acompanhando. Mas tem a diferença do preço dos três. E aí, eu conversando, já tive a curiosidade de conversar com a empresa que trabalha com esses produtos, e eles falam que realmente trabalha, quando vai, qual é a diferença dessa marca para essa marca para essa marca? Essa marca aqui é para 1 a 3 anos, essa aqui é a marca de 3 a 5 anos. Isso não está escrito no leite. A mãe não tem, existe isso. E a gente vê que é uma promoção comercial. Eles trabalham com um profissional de saúde dizendo que é para aquela faixa etária, mas não tem justificativa técnica para usar, tá? Porque isso vai muito do consumo, e a gente tem que lembrar que no pré-escolar e depois de 6 meses, na verdade, tem a comida, né, de verdade, onde são as fontes que você consegue alcançar. Como eu falei, ferro é para comer, a fonte é a carne, feijão, alimentos verdes escuros, né? Não é o leite que deveria ser considerado como uma fonte. Eu deixo isso bem claro, porque o que vem acontecendo é a gente deixar de consumir os alimentos fontes para consumir alimentos para suprir essa informação. Então, respondendo para você, eu, como nutricionista, sempre priorizo a reeducação alimentar, consumir os grupos alimentares. Mas a mãe está fazendo uso desse leite e ela tem condições de comprar. E eu vejo, se não for composto lácteo, eu estimulo leite fortificado. Estimulo que eu falo assim, eu não tiro, entendeu? Mas também não falo assim, compre esse leite tal fortificado. Não tem necessidade. Eu não vejo necessidade de recomendar um leite fortificado se ela tem uma alimentação adequada. E principalmente porque quando a gente acompanha no atendimento nutricional, a gente também tem aqueles períodos de ver hemograma, anemia, então a gente tem a certeza que aquela criança não precisa dessa necessidade. Então, eu estou falando assim, profilaticamente, se a gente vê que é uma alimentação ruim, a gente quer ver na hora que é a importância, mas eu nunca, na minha prática profissional, eu recomendei um leite fortificado. Eu acho que eu te respondo mais de forma direta. Não vejo hoje necessidade. Agora, uma criança que está tendendo a ter uma anemia, será que a gente e ela fala para mim que não tem dinheiro para comprar carne, não tem dinheiro para fazer isso? Por que também não dá uma possibilidade, uma estratégia também de consumir? Mas também ainda tem um ponto de interrogação. Eu não tenho estudo brasileiro ou internacional que me diga que depois de 6 meses de uso contínuo desse leite, eu realmente estou prevenindo anemia. Nessa revisão sistemática que eu fiz com a aluna do mestrado do PPG-SAM, a gente não conseguiu, pela meta-análise, mostrar que os leites fortificados são indicados para prevenção de tratamento de anemia. Não conseguimos, não tem estudos conclusivos, a gente não tem dados suficientes, evidências suficientes para indicar para tratamento de anemia. A gente tem a informação que ele aumenta os níveis de hemoglobina e de ferritina, mas que é indicado para tratamento de anemia, a gente não tem esse tipo de informação. Rony, você mostrou aí uma gama de fortificações, né? Eu acho que você colocou de maneira assim, bem clara para a gente essa questão, principalmente do possível uso, principalmente no caso, por exemplo, de anemia. O que a indústria hoje tem utilizado de outros componentes, né, para fortificar o leite, e o que tem de dados já concluindo que isso pode, de fato, melhorar ou não a saúde dessa criança a curto ou médio prazo com esses outros nutrientes que são fortificados? Então, Anderson, você falou um ponto importante. O que a indústria percebeu que as mães estão preocupadas com a saúde da criança. O que a gente acontece?
as crianças não estão consumindo frutas, as crianças não estão consumindo legume, tem muita propaganda. Se seu filho não come direito, não se preocupe, use um suplemento que tem um montão de vitaminas e minerais. E os leites vieram com essa mesma, vamos dizer, corrente. Ele não é fortificado só com ferro, ele é fortificado com ferro, vitamina C, vitamina A, zinco. Ele vem com um monte de vitaminas e minerais. Então, para uma mãe, ela assim, entre um leite, que está só escrito leite, e o outro que está escrito leite, fonte disso, fonte daquilo, e está o mesmo preço, é claro que eu vou querer comprar um leite que tem um montão de fontes de minerais. Então, essa propaganda, né, de forma indireta, e a gente vê isso também muito em alimentos ultraprocessados, industrializados, de uma forma geral, tem sido um apelo para quem quer cuidar da saúde. E a mãe ainda tem muito esse olhar, né, da questão das vitaminas e minerais. Falar que um alimento tem vitamina e mineral é um alimento que a mãe quer comprar. E aí o leite vir por isso é um consumo. Eu vejo que o consumo está maior por causa disso. E a propaganda da indústria, quando vem os representantes procurar os profissionais de saúde nos locais de atendimento, é exatamente isso. O leite não vem com isso, não vem com ferro, não vem com zinco, não tem isso. Acho que a forma de eles convencer o profissional de saúde em relação à adição de micronutrientes ou de outras substâncias. Então, a gente precisa muito bem entender da real necessidade da indicação disso. Eu não sou contra de ter opção alternativa, isso eu quero deixar bem claro. Mas a gente entender que se isso é uma necessidade, isso que eu acho que é importante, que a mãe, às vezes, para a gente pode ser que R$1, R$2 não vai fazer diferença, mas para às vezes uma certa mãe, R$1, R$2, né, vai fazer. Né? E os maridos de leites, eu queria chamar uma coisa em atenção que eu acho que eu pensei aqui. A maioria dos leites para crianças, se vocês forem ver, é tudo leite em pó, né? Ficou muito assim padronizado do leite em pó, e aí parece que o leite do adulto é líquido, né? Caixinha, e da criança é o leite em pó. E aí a gente tem que ter um problema do erro da diluição e da água contaminada. Porque às vezes ele vai usar um leite, mas ele vai fazer numa água contaminada, ou então ele vai fazer com erro de diluição. E o que eu vejo muito no meu atendimento ambulatorial é erro de diluição. Muita mãe pega a colher de medida da fórmula infantil e usa na lata do leite que é para ser primeira infância. Certo? Era para ser colher. E muitas marcas, para confundir mais ainda, a marca mais importante do mercado está usando a medida da colherzinha de medida. E aí isso é uma confusão, porque não é a mesma padronização. O certo é usar 2 colheres de sopa com um copo de 200 ml, por exemplo. E aí a mãe usa a colher de medida que não chega àquela gramatura. Então, é um outro problema que eu vejo na prática. E aí, a importância de passar por um profissional de saúde para estar orientando, fazer de conta, né, fazer o uso assim de uma forma unidunité mais barato. A gente vê muito erro, principalmente quando é uma mãe muito pobre, com muitos filhos. Aí a diluição fica muito mais rala, né? Aquele leite é mais caro e acaba... Aí, nessa parte, eu indico leite líquido. Assim, mãe, compra leite líquido. Não compra leite em pó, porque eu tenho toda essa preocupação de contaminação. Tem locais que não tem saneamento básico ainda, infelizmente. Né? A gente atende muito na HGG de locais assim. Então, a gente precisa também se atentar nisso. Simone, querida, que maravilha, olha que sintonia que é, né? Não precisei, né? Estava morrendo de vontade de quebrar qualquer tipo de tempo, de regra que a gente não tem aqui no nosso papo, né? Mas estava aqui no bolso, querendo que você, torcendo para que você falasse de compra, cuidados na compra, cuidado no consumo, e a sintonia e a tua visão é tão forte que você até isso abordou. Então, nossos ouvintes, né, ganharam um presentão, sem dúvida nenhuma, e por agora eu queria muito, Simone, que você falasse para os nossos ouvintes, né, um momento mais lúdico, um momento mais leve aqui da ciência da nutrição, né, foi pedido que você escolhesse uma imagem, né, que eles, inclusive, vão ter acesso no site, a imagem que você escolheu, que te traz alguma reflexão, algum porquê com a ciência da nutrição ou com o tema de hoje. Então, fala um pouquinho para a gente aí da escolha dessa imagem e por quê. Eu, quando escolhi essa imagem, que eu acho que a nutrição, para mim, é exatamente isso, né? O alimento, né? A gente precisa entender melhor o alimento, e junto com esse alimento, o consumo desse alimento, em que ciclo da vida esse alimento, o impacto desse consumo desse alimento. Lembrar que o alimento, ele não é só nutrientes, né? Ele também tem um aspecto simbólico do prazer,
né? Eu sei quanto uma mãe, na hora de dar algum certo tipo de alimento para aquela criança, o quanto que ela envolve também essa questão. E a gente, como profissional de saúde, a gente sempre está preocupada com a questão da promoção da saúde e da prevenção do agravo, né? Então, quando eu escolhi essa figura aqui, eu achei que ela trata um pouco, valoriza a nutrição em todos os aspectos, né? O ciclo da vida, a alimentação no dia a dia, a composição, a saúde, o quanto a gente ainda tem que estudar, né? Por exemplo, eu tenho aprendido muito no Pegando com os colegas, o quanto a gente precisa destrinchar no nível celular, no nível clínico, né? Essa informação do alimento, porque eu acho que tem isso também. A gente precisa ter os dois olhares: o alimento, a aplicabilidade da funcionalidade daquele alimento e o quanto a gente pode usar ele como estratégia de prevenção de saúde. Sempre privilegiando o alimento in natura, né? Porque a gente quer que a gente consuma comida de verdade, mas também sou muito a favor que a gente pense em alternativas mais baratas do que usar remédio. Antes de usar remédio, se for para usar um alimento fortificado, eu prefiro usar o alimento fortificado. Eu fico muito na questão que essa suplementação que a gente usa no primeiro ou segundo ano de vida seria necessário, já que as fórmulas infantis têm muito ferro. Fico muito na dúvida. Mas quase eu também não vejo ensaio clínico suficiente e os que têm estão fazendo uso de suplementação junto. Então, e uma coisa que eu observei é que é só no Brasil, em alguns países de baixa, como o México, que tem essa política de suplementação de ferro. A maioria dos países industrializados não tem. Às vezes eles só fazem uso dos alimentos fortificados mesmo. Então é uma coisa para se pensar. Ai, Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar o programa, hein? Poxa vida, Anderson, hoje foi bom demais por mim. A gente ficava mais um tempinho, eu não consigo descolar mais um tempinho não, gente, por favor. Piadas à parte, eu gostaria muito de agradecer a presença ilustre da professora Simone. Simone, foi fantástico, né? Por mais nutricionistas, por mais pesquisadores como você, que realmente tem esse olhar ao mesmo tempo que científico, a base da ciência é essa isenção, é estar aberto com toda a metodologia, com todo o olhar técnico e científico para, enfim, os prós, os contras, como você brilhantemente fez aqui nesse podcast hoje. Então, te agradecer imensamente e, por agora, chamar a Paola para que a Paola possa relembrar para os nossos ouvintes onde eles encontram maiores informações, aonde eles escutam os outros episódios, redes sociais. Diga lá, Paola! Oi, pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo @podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida. E agora eu vou passar a bola para ele, Anderson Teodoro. Vai lá, rapaz. Obrigado, Luana. Simone, queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Acho que você trouxe muitas informações, inclusive práticas, do dia a dia das pessoas. E como você sempre falou e falou ao longo do programa, acho que, obviamente, o profissional de saúde vai ser o melhor para orientar cada caso. Mas eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais e divulgar o que você quiser, o espaço está aberto. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, principalmente, como eu falei no início, é um desafio, né? A gente está falando com a população. Eu acho que é uma forma também de divulgar. Não adianta também ter o conhecimento e a gente não deixar essa informação proliferar, né? Desde que eu comecei a fazer o atendimento na HGG, eu vejo o quanto a gente precisa, né, como profissional de saúde, aumentar esses espaços, porque isso já, no caso, já é um desabafo. Tem muito pouca nutricionista na área infantil, gente. Assim, a gente vê que deixamos só a pediatria, né? Nós, como, não sei, o próprio Anderson mesmo, eu acho que não vai fazer isso, né? Mas com filhos, né? A gente acaba levando para o pediatra, a gente não leva para o nutricionista na área infantil. A gente acha que ele já é o suficiente para falar de alimentação. Isso é uma cultura que a gente tem que mudar, porque quem sabe do alimento é o nutricionista da área infantil. Eu tenho que brigar um pouco sobre, queria dar esse final, porque eu vejo o quanto de besteira, aí, não vou falar besteira, assim, o quanto de informação de lacuna se tem, porque o profissional o pediatra não, porque ele tem muito conhecimento da parte clínica, médica, e aí essa parte de nutrição é um pedaço.
e a gente tem que lutar para poder divulgar, para chegar para o paciente, para a mãe, para a criança. Eu acredito que muitas políticas públicas precisam ser trabalhadas de uma forma mais técnica, mas ainda faltam dados por causa disso também, porque a área que está trabalhando com essa coisa ainda está muito mais qualitativa do que quantitativa, está faltando mais evidências. Mas eu queria agradecer pela oportunidade. Eu estava aqui com um pouco assim, de receio, mas obrigada, fiquei tranquila com vocês dois. Obrigado, Simone. Obrigado, Luana. Obrigado a você que ficou nos acompanhando nesse podcast aqui, Ciência da Nutrição. A nossa temática trouxe um assunto muito importante, que foi trabalhar leite fortificado, né? Fortificar significa justamente isso, acrescentar, somar, colocar um algo a mais. A gente espera justamente que esse podcast tenha feito isso no dia a dia de vocês, né? E colocado alguma coisa que de repente esteja faltando no seu dia a dia, alguma deficiência que você tenha, mas sempre lembrando que a fortificação no rótulo do alimento, ela é sempre antes dela vem o nome do alimento. Então, para nós, o alimento está em primeiro lugar. E a gente espera também que o nosso podcast esteja em primeiro lugar aí para vocês. Então, a gente espera que, com isso, o podcast possa estar em primeiro lugar na vida de vocês, acrescentando tudo aquilo que vocês têm de deficiência e de aprendizado aqui conosco no nosso dia a dia. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.